Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Eu quero te falar nessa manhã que você escolheu a melhor parte, está aqui. Eu tenho algo hoje para cair no teu coração. Recebe com alegria, mesmo que passe pela goela meio ardendo. Engole, fala para o teu irmão, engole. Mas é óbvio, queridos, eu passo isso com carinho, com respeito e o entendimento que eu tenho pela obra muito alto. E a minha responsabilidade de não deixar você desinformado. O inferno não tem vez no nosso lugar de ficar na dianteira da nossa vida. Em termos de verdade, para ser ministrada, toma posse. E vamos deixar ele sempre chorando, como diz o pastor Paulo. Mas ele não fica chorando do nada. Ele chora quando nós fechamos portas. Quando o nosso entendimento sobre a verdade está em alta. Diga aleluia. Essa é a derrota dele. Aí é a nossa alegria. Ok. Meu assunto é esse, ministrar contigo sobre o equilíbrio de ser a nova criatura e viver a nova criatura. Eu venho falando isso. Os privilégios do entendimento sobre a obra da cruz em ser a nova criatura são tremendos. Nos alegram, nos põem numa posição da qual está escrito mesmo, assentado em lugares celestiais. Mas eu tendo essa posição, algo já conquistado por Jesus, agora eu tenho que fazer valer isso na prática. E é aqui a nossa parte. Perdão. De ter a sabedoria necessária, gente, para que a gente, de fato, exercite a autoridade que nós temos de estar em Cristo Jesus, sobre as mais variadas situações. Ministrando na escola bíblica, sobre um assunto que nós temos lá no 2º ano, falando sobre a obra da cruz, a importância e o entendimento disso, eu estava falando para o pessoal associar a autoridade que nós temos de governar as situações que nós enfrentamos, justamente ligados à nova criação. Eu não tenho uma autoridade porque eu sinto. Deixa eu dar só um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. Eu não tenho autoridade porque eu sinto, eu não governo porque eu sinto, porque a autoridade está atrelada à minha natureza. Escreve isso aí. A autoridade que eu tenho está atrelada à minha natureza. Então eu a exercito por fé, porque creio na minha natureza, não porque eu sinto. Isso é importante, porque o inferno, ele vem dizendo assim, quem é você? A gente tem que responder para ele, sou filho do Deus Altíssimo, uma nova criatura. Dá uma olhadinha, o Espírito Santo está em mim, ele porque você dá declarações com base naquilo que você crê. Ok? Então não é naquela coisa que eu estou sentindo, pastor, que eu estou vazio, rapaz, estou sentindo que, eita, não, que não, tá. Não. Não é com base no que eu sinto, é com base no que você é. Pela fé você é uma nova criatura, é ou não é uma nova criatura? Se eu sou, então a autoridade está ligada à minha natureza, jamais esqueça isso. Vamos dar sequência, porque a força da nova criatura está em viver. Ok? E é isso que então eu venho ensinando para vocês. E eu venho dando essas declarações, passando rapidamente, de que uma boa parte da igreja vive a vida da igreja, mas às vezes não está entendendo que a coisa mais importante é viver a verdade da igreja, que é a nova criatura. Ok? Eu tinha falado também que o simples fato de ser nova criatura não significa que a pessoa viverá isso automaticamente. Mas ela tem que aprender a viver. Nós estamos aprendendo a caminhar com Deus, diga aleluia. Muito bom. E uma outra coisa que eu tinha falado, que essa foi uma frase que o Espírito Santo me disse, é isso mesmo, Elinho, o importante não é o que você faz para mim, isso é consequência. Eu quero saber como você está vivendo para mim. Em outras palavras, Deus está olhando assim, dizendo, Elinho, vem cá, você tem sido transformado pela minha palavra, porque o desejo de Deus é que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele. Como assim, pastor? No zóio? Não! Cada vez mais nos pareçamos com Ele na nossa maneira de falar, nas nossas atitudes, comportamentos, gente. Ok? Então isso não é de um dia para a noite, mas é um aperfeiçoamento, é um crescimento, ninguém é perfeito, mas essa é a verdade, eu caminho com Ele e a cada ano eu vou me tornando uma pessoa melhor. Não é maravilhoso? É tudo que nós precisamos. Sem pressão, sem condenação, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ok? Ninguém é perfeito, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Por isso esse é o assunto do qual eu tenho falado sobre o processo do qual
nós estamos declarando aí sobre santificação. Aí vem as passagens que nós lemos, o nosso texto base: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, a nossa condição moral, espiritual prévia, já passaram, se tornaram novas todas as coisas. Todas as coisas. Ok? A velha criatura morreu, então agora nós somos novas criaturas e vamos aprendendo a viver como nova criatura. Usei mais 2 textos, 1 Tessalonicenses 4:3, essa é a vontade de Deus, está absoluto, está expresso. O nosso aperfeiçoamento. Eu dei vários sinônimos sobre santificação. Aperfeiçoamento, transformação, né? E hoje eu vou introduzir mais um para você entender. É o processo que me faz sair da imaturidade para a maturidade. Que me tira de ser criança e me leva para ser adulto. É a mesma coisa. E o outro verso, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem esse processo de nós caminharmos sendo aperfeiçoados por Deus, nós não perceberemos, nós não teremos sensibilidade para reconhecer Deus e o que Ele quer de nós e as percepções da verdade. Muito bem. Eu tinha falado isso para vocês, que esse é um tópico bem importante. A nova criatura, ela é separada justamente para ser expressão de Deus no mundo. Isso você não pode tirar do teu coração. Nós somos. É a igreja do Senhor, para ajudar outros também. Ok? 6 motivos porque Deus requer do seu povo a santificação. No domingo passado eu falei do primeiro, porque Deus é santo e não podemos andar com Ele sem nós andarmos nesse processo. Não é uma caminhada... muitas vezes as pessoas não entendem, e a gente não tem essa noção, né? A gente quer caminhar com Deus, mas a gente acha que não precisa ser mudado. Mas na verdade precisamos. E Deus tem a sua maneira de trabalhar em mim e em você, das mais variadas formas. Incrível, né? Como é que Ele administra isso em bilhões de pessoas sobre a face da terra? Não me pergunte, mas Ele está tranquilo no trono fazendo tudo isso. Viu, Sérgio? Ele não tem taquicardia, cara. Ele não precisa botar lá um monitor cardíaco. Está tranquilo. Não me pergunte, mas Ele sabe. Ele sabe como, permita-me falar isso nessa manhã, mas é assim mesmo. Ele sabe como trabalhar em mim e em você para sermos melhores. Mas eu não preciso de mudança. Mas, rapaz, não cai nessa cilada. Todos nós precisamos. Mas eu não gosto que Ele mexe em mim. Então pede para sair. Olha, é séria essa nossa jornada, não é? Ela é maravilhosa, porque você só tem que entender isso. Eu entendo bem, quando Deus me aperfeiçoa, é para melhor para mim e para quem está ao meu redor. Eu sou mais abençoado e quem está ao meu redor, mais ainda. Olha que coisa maravilhosa. Não tem como. Essa é a nossa jornada até o final. Eu tinha dito 3 coisas sobre isso rapidamente. Vivemos no mundo, mas não somos daqui. Nosso comportamento não é esse. Lembra que eu trouxe aqui o exemplo das 2 bolas? Quem estava aqui domingo passado, sobre ser moldado, sobre ser conformado com o pensamento, com o sistema desse mundo pensar, que faz com que as pessoas ajam daquela maneira. Estou fora. Então nós temos que ter uma pressão interior, que é a verdade, para não permitir ser moldado. Gente, essa é a grande resistência. É por isso que no Novo Testamento não tem verso para dizer, luta contra o diabo. Eu não vou lutar contra ele. Jesus já lutou e venceu. Mas eu sou a nova criatura, é a prova da vitória. Eu não tenho que lutar com ele, não poderia lutar contra ele. Mas Jesus foi no meu lugar, lutou, venceu esse bom combate e me tornou uma nova criatura. Então a nova criatura agora, ela resiste. Sabe, um versículo que ele vai te trazer uma claridade nessa manhã, hein? Toma posse, vai lá comigo a Tiago, capítulo 4. Aleluia, estou animado. Tiago 4, depois do livro de Hebreus. Não sei se ajuda, mas já é alguma referência. Em Tiago capítulo 4, antes de falar que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, no verso 7, ele fugirá. Está falando para que eu e você, nós nos sujeitemos a Deus. Se sujeitar a Deus, gente,
É permitir que essa verdade, que é a palavra, olhem para cá. Você ainda está procurando o versículo, hein? Está perdido, hein, meu irmão? Eu estou vendo o cara, estou olhando para o lado e... Olha para cá, depois nós vamos achar. Se sujeitar a Deus é permitir que essa verdade governe a minha vida. Eu tenho o entendimento que essa verdade precisa fazer parte de mim, na minha maneira de falar, na minha maneira de proceder. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas nós vamos caminhando com Deus, nós vamos fazendo isso valendo, isso vai ficando impregnado na gente. Por isso que eu falei da renovação que traz transformação, mas nada adianta nós não respondermos. Eu posso estar lendo o dia inteiro a Bíblia, se eu não respondo a algo consciente que eu sei, não ficará em mim. Cara, são coisas tão simples, eu estou falando para vocês, hein? A simplicidade disso aqui é absurda de trazer o poder de Deus. Jamais desassocie a responder a Deus, porque se eu não respondo, eu não me submeto. Quando eu respondo, é porque eu estou debaixo da submissão. Aí, o que vai acontecer? Eu vou resistir debaixo da força dessa verdade que me governa, que controla a minha vida, eu vou resistir ao inferno, ele fugirá. Quer dizer que então eu vou resistir ao inferno e eu vou vencer porque eu sou bom. Não. Porque eu sou diácono. Não. Porque eu sou pastor. Não. Por causa da verdade instalada em mim. E a verdade se instala quando eu e você respondemos a verdade. Não esqueça isso, pela mãe do guarda. Bota para dentro. E eu tinha dito também para vocês, a maior maneira de pensar e crer do mundo não deve fazer mais parte da nossa vida. Estou fora disso aí. Tem nada a ver. A maneira desse mundo pensar leva as pessoas a serem destruídas. É o que a gente vê na prática. Nova criatura, e vive a maneira do mundo pensar. Eu terminei dizendo isso para vocês, ela é escrava. Ela vive uma vida escrava. Na prática ela é nova criatura por dentro, mas na prática ela é escrava. Não dá certo. Ok, vamos passar para o segundo motivo nessa manhã. Por que nós devemos andar nesse processo de transformação, de aperfeiçoamento, que é o processo de santificação, de maneira contínua? Porque é através desse processo que a maturidade ela se estabelece. E como novas criaturas, uma vez que nós recebemos a Jesus, nascemos como crianças. E nós precisamos ir para a maturidade. Nós precisamos sair de crianças para adultos na fé. E é óbvio, isso não funciona de um dia para a noite, mas eu não posso interromper esse processo. Ok? Na escola bíblica a gente ensina muitas coisas. Não é errado ser criança, claro que não, mas é errado permanecer sendo criança. Óbvio. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Então nós temos que abraçar isso, porque a santificação é a única via que nos leva à maturidade. Maduros na fé. Ninguém cresce, diga ninguém cresce espiritualmente, vai à maturidade sem viver esse processo, sem se permitir ser aperfeiçoado, sem caminhar com Deus. Caminhar com Deus é ser aperfeiçoado, é ser transformado, graças a Deus. Quanto mais nós vamos crescendo, mais nós vamos vendo a importância disso, igreja. É impressionante. Mais nós vamos vendo a importância disso. Nem vou olhar, chegou ela. Essa menina me ofusca, rapaz. Agora, eu quero trazer algo nessa manhã que foi novo para mim. Porque eu entendi aqui, por isso que é legal muitas vezes você dar uma olhada na palavra e você dá uma olhada lá no original, o que que significa, porque às vezes tem mais de uma definição. Vá comigo em Isaías capítulo 5, verso 13. Ninguém cresce se não viver o processo de santificação, que é o processo que leva à maturidade. Mas veja, Isaías capítulo 5, no verso número 13, por favor. Está escrito assim, e veja, eu estou lendo um verso, que na verdade nós vamos ler um outro, mas existem outros
E a Bíblia, a própria palavra declara que sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, todo fato é estabelecido, e é assim mesmo. Isso é até uma legislação jurídica, isso é impressionante. Tirado da Bíblia, é assim mesmo. Agora, olha só. Portanto, o meu povo será levado cativo. Qual é a razão? Porque esta é a vontade de Deus. Diga aleluia. Não! Espera aí. Deus não tem nada a ver com essa parada. Olha só, leia atentamente, gente. A parada aqui é minha e sua. Por falta do meu, Elinho, o meu conhecimento, o meu entendimento. Essa palavra no original também é entendimento. Entendimento de quê? De verdades. Será levado cativo. Não está dizendo que talvez, não. Então, onde não há maturidade ou crescimento de verdades na minha vida, a possibilidade de nós sermos cativos é total. Então nós vamos diminuindo a possibilidade de sermos cativos, justamente porque vai crescendo o entendimento de verdade na nossa vida. E você é a prova disso. Você pode me falar isso, pastor, eu já não sou a pessoa de mais um ano atrás e tal, porque eu estou entendendo coisas que eu já não estou mais caindo naquela cilada, que alguém diga aleluia. É assim que funciona. Aliás, a palavra trevas no original significa ignorância. Um ser ignorante de verdades espirituais. Não estou falando de intelecto, não. E essa é a grande tragédia. O mundo está com a cabeça desse tamanho, cheio de diplomas, cheio de conhecimento, mas está preso na prática, escravo a determinados comportamentos, a determinadas atitudes que quebram a vida dele e de quem está ao redor. Então o cara adquire mais conhecimento da mente e a sua vida está mais quebrada, está mais preso, está mais escravo. Porque esse mundo é regido pelo mundo do espírito. Quem manda nesse mundo é o mundo do espírito. É do entendimento de verdades, a claridade que essa verdade traz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Gente, quando nós começamos a colocar verdades para dentro, e elas vão fazendo parte do nosso interior, nós vamos respondendo, ela é um farol, ela é um luzeiro. Nós começamos a ter entendimento. Não me pergunte como é que você adquire isso, que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Estou sentado, ouvindo muitas coisas sendo colocadas no meu cérebro, não vai me dar entendimento espiritual. Em si não vai me fazer crescer espiritualmente. Eu preciso ouvir, mas tem mais algumas coisinhas. Então o meu povo, na Nova Versão Internacional, nessa Bíblia está assim, o meu povo vai para o exílio, para o cativeiro por falta de conhecimento. Passe algumas páginas para frente aí, talvez bastantes, até Oséias. Fica depois de Daniel. Se ajudar. Oséias 4, verso conhecidíssimo. No verso 6 diz, o meu povo, de novo, está sendo destruído. Em outras palavras, está sendo cativo ou indo para o exílio por falta de conhecimento. Mas veja, o povo de Israel, assim como nós hoje, gente, nós fomos escolhidos por Deus para viver de maneira livre, diga aleluia, abençoada. Mas o que acontecia com a vida deles? O que acontece também com a igreja? Eles estavam sempre oscilando entre uma vida livre e uma vida presa. Livre e preso. Parece pisca-pisca. Pisca, 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 pisca. Ora está preso, ora está livre. Meu Deus do céu. Não dá certo. Essa não é a programação de Deus. A programação de Deus é, cada vez mais andando com Ele, mais vai diminuindo a possibilidade de sermos presos. Meu Deus, isso não tem preço nos dias de hoje. O mundo está de cima a baixo, da mais alta autoridade até a mais baixa autoridade, até o menor, todo preso na mão das trevas. E a igreja, uma boa parte da igreja está presa também. Porque não entende como é que nós precisamos sair desse processo de ser cativo. Eu estou falando de ser cativo, gente, porque nós somos novas criaturas, nós ouvimos a verdade, mas no nosso dia a dia há muitos procedimentos e atitudes que acabam prendendo a nossa vida. Destroem. Aí o pessoal ainda fica pensando assim, só azarado mesmo. Que azarado, rapaz? Não tem esse negócio de azar. É o que a Bíblia disse.
eu colho aquilo que eu planto. Mas o homem não observa, ele não tem essa capacidade de entender isso, que a nossa vida é uma colheita de tudo que nós plantamos. Até mesmo, eu não plantei essa dificuldade, pastor, que eu estou enfrentando hoje, é mesmo? Mas se você hoje plantar o que Deus te fala a respeito do que precisa ser feito, Ele vai te dar vitória sobre essa situação. Preso é que eu não vou ficar, diga aleluia. A igreja ela é livre. Eu preciso trazer essa liberdade para o dia a dia. Por natureza eu sou livre, não tem nada a ver com as trevas, mas eu fico preso às trevas por falta de um comportamento que está provando que eu não tenho maturidade, que eu não estou crescendo. Eu não estou entrando e permitindo um processo de ser aperfeiçoado. É simples assim, mas veja que coisa interessante. Essa expressão, falta de conhecimento, aqui, dentre outros significados, escuta que coisa interessante, também tem esse sentido no original de não discernir entre o bem, que me mantém livre, liberto, e entre o mal, que me aprisiona. Discernir. Falei para mim quem é que hoje diz assim, pastor, eu sei que é certo e errado. Ninguém sabe mais. Eu lembro há muitos anos atrás, numa reportagem da revista Veja, tinha acontecido uma situação lá em Brasília, uns playboys lá botaram fogo no índio, o índio veio a morrer. Alguém lembra disso aí? E a declaração do cara quando foi preso, eu guardei isso, porque aquilo ali me chocou. Cara, mas o que vocês fizeram? O que vocês têm na cabeça para fazer um negócio disso? O cara respondeu, o maior cara lavado. Cara. Eu pensei que fosse apenas um mendigo. Como se o mendigo fosse uma coisa para eu botar fogo. Foi a resposta do idiota. Mas com certeza não ficou preso porque era filhinho de papai e tal. Sei lá o que deu naquela confusão. Mas a resposta daquele garoto, que não era um garoto de 10 anos de idade, porque até um garoto de 10 anos de idade não faria aquilo. Mas isso é a prova, cara, que as pessoas não sabem discernir entre o bem e o mal. Entre algo que eu faço que vai destruir a minha vida e os meus familiares, ou aquilo que eu vou fazer para ser abençoado e abençoar quem está ao redor. Alguém está pegando isso nessa manhã? Gente, o que é isso? E assim está dizendo. Eu não estava falando sobre falta de conhecimento, tem algo que a verdade, quando entra em você, ela te dá isso. Não me pergunte, não vem pelo sério ou pelo simples fato que eu estou estudando. Vem pela essa verdade sendo instalada em mim, que ela te dá um discernimento. Isso aqui é mal, isso aqui é bom. Isso aqui vai te construir ali, isso aqui vai te destruir. Isso vai ser prejuízo para a tua família. Você identifica, está dentro. É por isso que a verdade, ela tem esse nome, sabedoria. Não é sabedoria humana. É o livro de Provérbios. A sabedoria, portanto, Elinho, vá comigo. Capítulo 2, do verbo de Provérbios. E veja onde é que ela se instala. Provérbios capítulo 2, por favor. Está escrito no verso 6, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o entendimento, o conhecimento. Da sua boca, da sua verdade, escuta isso aí, vem discernimento. Olha o verso 10, porquanto a sabedoria entrará na sua cabeça, diga aleluia. Opa, ouvi algo aqui à minha direita ou não? Não é na minha cabeça. Que cabeça, rapaz? Sabedoria entrará no meu coração, no meu espírito. É de lá que é a fonte de toda informação que me abençoa. Sobretudo que se deve guardar, Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, Elinho, porque dele procedem as fontes da vida. Não é da morte, é da vida. É de lá, é lá de dentro. Agora que legal. Está escrito então, porque a sabedoria ali entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma, teu interior, o teu pensamento.
É Ele quem trará todo esse discernimento. Alguém está entendendo isso, gente? Agora veja, vá comigo a Hebreus 5. Glória a Deus. Vamos aprendendo, vamos crescendo. Você está crescendo, hein? Então veja, Hebreus 5, verso 12, pois com efeito, quando disse o autor aos Hebreus, Hebreus 5, 12, quando eu e você deveríamos ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, o que ele está querendo dizer? Que olha, um dia a gente era criança e agora a gente está passando o tempo, nós vamos crescendo para a condição de sermos maduros, ou estarmos na maturidade. Veja, sabendo, atentando o tempo decorrido, tendes novamente, o que está acontecendo? Poxa, mas olha, você está tendo necessidade novamente que alguém te ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim você se tornou como necessitado de leite, e não de alimento sólido. A proposta de Deus é essa. É a palavra mesmo, gente. A palavra é demais, né? Ela é o leite para quando eu preciso. E ela é o filé mignon, a picanha, para quando eu preciso. Você entende isso aí? É demais. Esse é o processo que Deus opera na nossa vida. Agora, olha o verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, grifa na tua Bíblia, é inexperiente em termos de vivência ou em termos de prática. Veja, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Desenvolveu muito pouco essa questão da verdade ordenada ser vivida. Entende? Muito pouco. É inexperiente. Não é inexperiente num contexto, gente, de não conhecer versos, é óbvio. Eu vou crescendo com base também no que eu vou conhecendo, mas não é só conhecimento, é um posicionamento de vivência. De prática, veja, é inexperiente na palavra. Olha o próximo verso. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga, pela prática. Prática da verdade. Você pode colocar aí, respondendo à verdade, de maneira contínua, me leva para a maturidade. Escuta isso, hein? Isso precisa ser ensinado para nós entendermos que é assim que funciona. Pastor, eu estou me garantindo com essa mensagem. Não, se a garanta. Essa mensagem de nada vale se nós não botarmos ela para valer. É a prática, prática. Pela prática tem as suas faculdades exercitadas, então, nós começaremos a ter discernimento, não só do bem como do mal. É na proporção que essa verdade se instala na minha vida que vai abrindo essa janela de discernimento. Mal, bem. E vai abrindo de tal maneira que você sabe, meu Deus, se eu entrar por essa área, eu vou destruir. Se eu entrar por essa área, eu serei construído. Então nós vamos fechando as portas do inferno. Porque a gente reconhece o que é mal. Um tempo atrás eu fiz uma série chamada, A Influência do Mal. E ninguém reconhece o mal porque está vendo. Que capeta é aquele que eu nunca vi? E vem disfarçado de mulher, que é isso? O discernimento são das situações que acontecem comigo e contigo, e ele está ali, querendo passar o rodo em mim e em você, mas se eu não tivesse discernimento para perceber, isso é maligno. Justamente Deus nos deu isso de dentro para fora. Não me pergunte, é um farol que você ilumina, você vê, não é com os olhos naturais. Gente, se fosse para viver só com os olhos naturais, nós estávamos perdidos, mas Deus sabia disso. Mas Ele está em mim. A verdade dele começa a se manifestar e eu começo a reconhecer, caramba, isso aqui é maligno, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Já está lá dentro. Quando você e eu reconhecemos em alto no nosso espírito que nós precisamos fazer algo com base na palavra, porque aquela é a direção para nós sermos construídos, abençoados. Está tudo aqui dentro. E esse reconhecimento é fácil, está dentro de mim e de você. Alguém está pegando?
Então, ele está falando aqui que os adultos ou maduros que andam nesse processo são aqueles que, pela prática da verdade, eles acabam crescendo nesse grande discernimento entre o bem e o mal. E eu poderia ler Isaías 5,13, dizendo assim, voltando a ler o que nós lemos, portanto o meu povo será cativo porque falta maturidade. É isso mesmo. Veja a importância. Então, Deus não criou a santificação do nada. Ele criou porque tem um propósito nisso. E você já está percebendo nessa manhã que um dos grandes propósitos nós caminharmos com Ele sendo transformados, escuta essa, é para nos proteger. Pastor, mas o anjo dele não está aqui do meu lado? Tá, cara, muito legal. Beleza, tem situações que eu não tenho consciência, ele me protege. Mas escuta, ele não vai me agarrar e me amarrar no poste. O que está vendo, seu anjo? Eu estou te amarrando hoje, rapaz, porque você vai fazer bobagem. Não, seu anjo, me deixa... Ele não vai te amarrar no poste, você vai lá fazer a bobagem e o anjo fala, ih, rapaz, piorou. Porque Deus não vai tirar de mim, de você, o livre-arbítrio. Sou eu que escolho a malignidade. Mesmo sendo nova criatura. Sou eu que escolho fazer uma opção de coisa errada. Porque eu não estou tendo discernimento, estou escolhendo. Estou mandando ver. E a minha vida está sendo destruída. Minha família está sendo destruída. Você vê, há uma grande proteção, um grande cuidado em tudo isso. Gente, é mais do que tempo. Paulo, quando diz lá assim, vamos lá, Efésios capítulo 5, esse cara estava super inspirado. Isso há 2000 anos atrás. Eu fico imaginando hoje. Eu vou te dizer. Está lá escrito lá, no verso 14, desperta, ó tu que dormes. Quem está dormindo, diga aleluia. Ninguém. Mas aqui não é um sono do contexto natural, é um sono da escuridão de não ver nada. Veja lá, capítulo 5. Eu estou em Colossenses, não vou achar, né? Desperta, ó tu que dorme. Falando para a igreja, ele não está falando para o pessoal lá fora. Levanta de entre os mortos, Elinho, tu está morto e não sabe. Meu Deus, e Cristo, a verdade da obra da cruz, os fundamentos dessa sabedoria e dessa verdade te iluminará. Portanto, então, vede prudentemente como você vive. Eu só posso ver como eu vivo se primeiro eu fui iluminado por dentro. Isso é uma das coisas fundamentais, gente. Não adianta só dizer para a pessoa, cara, você está errado. Se ela não está enxergando isso por dentro, ela nunca vai acertar. Não adianta dizer foi mal. Não adianta dizer foi mal, vacilei. Não adianta. Se ela não enxerga por dentro, ela nunca será transformada. Tem algo dentro que tem que acontecer. É de dentro para fora, diga, é de dentro para fora. Portanto, vede prudentemente como andais, não como crianças, nécios, infantis, mas como sábios, olha aí a maturidade. Remindo o tempo é limpo, que os dias, na minha versão, está para lá de maus. Por esta razão, então, não se torne insensato, Elinho, mas procure compreender, olha a compreensão, qual é a vontade de Deus, que é a sua palavra, é a sua verdade. Está tudo ligado uma coisa com a outra. Essa, gente, será sempre a nossa jornada. Possibilidade de sermos enganados? Total. Mas como é que nós vamos diminuindo isso? Como é que nós vamos caminhando com Deus e sendo protegidos e fechando as portas para o engano e malignidade? Cheio da verdade, que me mostra o discernimento das coisas. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Hoje nem mais, cara, legislação de coisas, de leis. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra, troca e tal. O cara que há 20 anos atrás pensava assim, há 30 passou os anos, hoje não pensa assim mais. Onde é que está o certo e errado? O certo e errado está na verdade. Deus é a verdade. Sendo Ele a verdade, o resto é o quê? Falso, engano. E nós sabemos que vem para promover o quê? Destruição. Estou fora. Diga, estou fora. Claro que eu estou fora. Está pegando? Então a razão, gente, escuta aí, do cativeiro, do povo do passado,
E continua sendo a mesma coisa, de uma certa maneira, dentro da igreja. É isso. Era uma questão da vontade de Deus. Não era uma questão. Era uma questão de uma atitude, um comportamento imaturo. E não tinha liberdade de discernimento, não tinha discernimento entre o bem e o mal. Uma boa parte, e eu considero isso até grande, é a liderança em treinar, em ensinar. Vem cá, você não ensina o teu filho? Nós ensinamos nosso filho. Cara, isso aqui está errado, olha, não pode fazer isso. Não, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. A gente tem que ensinar os nossos filhos. E nós vamos ensinando todo dia, dá trabalho, né? Eu estava conversando com um rapaz aqui da nossa igreja, aqui no culto de quinta-feira, foi maravilhoso. Ele estava falando, poxa, eu tenho treinado meu filho desde pequeno. Aí ele estava me falando sobre o filho dele, que é uma benção, garoto. Uma benção, hoje é adolescente, mas eu sei, ele está aqui conosco há 11, 10 anos, mas ele vem treinando, ele sabe da responsabilidade dele como pai, como mãe, de treinar o seu filho na verdade. Hoje ele está tendo os benefícios disso. Não pense que se você treinar o seu filho na verdade, ele não vai andar nesse caminho, porque ele vai. Porque Deus vai honrar o seu treinamento. Agora, se eu não faço essa parte, eu estou liquidado. A força desse mundo é muito grande. Mas uma vez que a gente instala isso tudo nos nossos filhos, eu vou te falar, hein? Agora sim, eles vão seguir adiante. Então, maturidade está diretamente ligada ao comportamento, óbvio. Nosso comportamento vai provar em que nível eu estou. Gente, eu até posso te falar, não há nada de errado em ser uma criança, porque eu ainda sou criança, eu nasci, tem pouco tempo, estou andando com Deus, tem muitas coisas, eu também estou nessa, e você também, tem muitas coisas da minha vida que eu estou sendo aperfeiçoado para ser uma pessoa melhor. Mas o que eu digo é estranho, e isso é anormal, a gente permanecer o mesmo. Passaram-se 20 anos, eu sirvo a Deus, ando com Deus, sou a mesma pessoa, não tem alguma coisa errada. Eu já falei para vocês, se você verdadeiramente andar com Deus, você vai ser queimado para melhor. Vais para a fornalha. Hã? O que é legal é que o quarto homem da fornalha está lá. Vai ser queimado. Quanto mais você se aproxima do fogo, vai vendo os efeitos do fogo. Eu já falei isso. E quanto mais você pressiona para andar perto do fogo, o que vai acontecer? Os efeitos são definitivos. Não é não? Fica perto do fogo para você ver se não é definitivo. Vai ficar só caveira daqui a pouco. Foi definitivo. E assim é o mesmo processo. Eu estou sempre passando isso para vocês, gente, que eu não posso ter apenas essa vida de estar na igreja, vir à igreja. Eu tenho que entender que eu tenho que ser transformado, que eu tenho que andar com Deus, isso é pessoal. Senão eu viro o cara, 10h30, pastor, eu tenho que almoçar. Não vai funcionar, cara, não vai funcionar. Eu estou iludindo a mim mesmo. E nos dias que nós estamos vivendo, eu quero te falar esse tipo de comportamento. Ouça, olhem para cá. Esse tipo de comportamento, desligado, que não está pressionando, está tudo certo, recebo meu salário, chego em casa e tal. Esse tipo de comportamento não vai suportar os dias que virão. Não vai aguentar a pressão que virá. Eu estou falando para vocês. Então, Mateus capítulo 11, verso 19, no finalzinho, está escrito lá, a sabedoria, ela é comprovada pelas obras que a acompanham. Olha que maravilha. A sabedoria, ou seja, a maturidade das verdades em mim, vão ser comprovadas pela minha prática, pelo meu comportamento, a minha maneira de falar, as minhas atitudes, diante das mais variadas situações. Finalzinho de Mateus 11, 19, está escrito isso. Eu poderia ler de outra maneira, dizendo assim, a maturidade é comprovada pelas atitudes que a acompanham. E nós sabemos disso que em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo identificou na igreja de Coríntios, ele já tinha estabelecido aquela igreja, ele esperava encontrar uma igreja no caminho da maturidade. Ele falou exatamente isso. Caramba, eu dei leite para vocês, mas estou vendo que eu preciso continuar dando leite. Eu queria dar alimento sólido, mas não posso. Por quê? Verso 3. O verso 3 está lá falando sobre o que está acontecendo no meio de vocês. Isso, aquilo outro. Ele estava falando sobre o comportamento das pessoas, que provam em que nível nós estamos.
Diga aleluia. Gente, uma das coisas mais importantes da nossa vida é nós reconhecermos, escuta isso aqui, eu quero falar de novo, hein? É reconhecermos que se você está andando mesmo com Deus que você ama, é reconhecermos erros e falhas. Não para nós sermos acusados e condenados, porque isso é a operação das trevas. Mas se eu não reconheço erros e falhas, e não me posiciono sinceramente, colocando diante de Deus e falando, Senhor, eu preciso de você. Ah, cara, você fez tudo. É um coração sincero, que se humilha, se entrega e diz, Senhor, eu sou falho, me ajuda, me aperfeiçoa. Ele vai cair dentro contigo. O que eu não posso é permanecer numa situação de que eu sei, ninguém sabe, eu sempre acerto, todo mundo erra, estou bem, está legal e tal, e não permito nem Deus trabalhar. Eu ouço mensagem, não é para mim, essa mensagem é para o meu marido. Eu já contei essa história. Uma vez um casal, uma senhora veio falar comigo, mas que mensagem é essa? Calma, o que está vendo? Mensagem, não, a mensagem foi maravilhosa, mas essa era a mensagem para o meu marido que não veio à igreja. Eu falei, não, é para a senhora que veio, não era para ele, senão ele estava aqui. Quer dizer que então eu não tenho nada para ser acertado na minha vida, para melhorar. Não funciona, gente. Deus trabalha com corações sinceros. Por isso que ninguém caminha com Deus se não tiver humildade de coração. Não tenha dúvida, o espírito do reino é humildade. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Mas a gente quer caminhar com Deus orgulhoso. Aonde? Eu estou caminhando para o inferno. Aí, como é que é, beleza? Dei a mão ao capeta e não sei. Estou num orgulho lá em cima. Estou sendo quebrado e a Bíblia declara, todo orgulhoso será abatido. Esse é o desejo de Deus. Me abater, me ver na derrota. Claro que não. Mas tem um espírito que acompanha isso. Eu quero te falar que essa verdade, governando, enchendo você, fazendo parte de você, você verá tendo que escolher ser humilde. Pastor, temos que engolir sapo? Sempre. Temos que passar debaixo da porta? Sempre. Já não gostei da mensagem. Até aqui o senhor estava indo tão bem, pastor. O senhor estava indo tão bem. Alguém está entendendo isso aí? Meu Deus do céu. Você só tem que entender isso também. Esse processo é um processo óbvio, pessoal de transformação, mas ninguém vive sozinho. Tua esposa receberá dos benefícios disso, teu marido também, as pessoas com quem nós convivemos, ambiente de trabalho. Entende? É muito maior. Rapidamente, deixa eu terminar dizendo isso aqui para você. Ser usado por Deus com dons, ou qualquer coisa que a pessoa possa ter, isso aí não é selo de maturidade, de transformação. A Bíblia declara que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nós podemos treinar isso de maneira humana. Não é verdade? É aí o que acontece, o cara olha os dons, é de Deus. Não, os dons são de Deus. Mas às vezes as pessoas estão numa imaturidade tremenda, se comprometido com tantas coisas estranhas, mas é usado. Pastor, isso dá nó no neurônio. Dá nó. É terrível. Alguém lembra de Mateus 7? Mas, Senhor, em Teu nome fizemos milagres. Em Teu nome curamos enfermos. Em Teu nome profetizamos, em Teu nome. Cara, vocês fizeram muito. Jesus, o quê? Nem sei quem são vocês. Como é mesmo o nome? Não conheço vocês. O que Jesus falou? Caramba, ele está falando da identidade. Ele está falando, vem cá, vocês não parecem comigo, não. Vocês parecem com o capeta. Aí Jesus diz assim, apartai-vos de mim, os que praticam. Tem nada a ver com dons, guarda isso. Sem mudança pessoal de atitudes e palavras, não há crescimento. O processo de santificação é um grande processo de crescimento para a maturidade, de transformação. Há
implícito dentro de crescimento espiritual, transformação. Se não está havendo transformação na minha vida, de fato, não há crescimento espiritual. Eu posso estar fazendo a escola Atos 10 vezes. Eu posso ter os diplomas, conhecer os versículos, legal. Mas se eu não estou sendo transformado de fato, e isso é expresso pelas minhas atitudes e comportamentos, eu não estou crescendo. Crescimento espiritual é transformação. Anota isso aí. 3 lições rapidamente que nós tiramos. Por que não devemos permanecer imaturos? Acho que ainda tem mais uma. A igreja amadurecerá respondendo à chamada para andar com Deus. Por que não devemos permanecer imaturos espiritualmente? 3 lições eu tiro da vida de Sansão e Dalila. Alguém lembra da Dalila? Miserenta, né? Sansão, por que você não me revela, Sansão? Tu me amas, safada, cara. Mas ele é ridículo, porque gostava daquele joguinho. Já tinha que ter dado um corte, um coice da Lila. Ó, dever de casa essa semana, vai ler Juízes, capítulo 13, vai lá. Porque o que eu vou falar aqui é com base em Juízes 13. Agora veja só. Quais são as lições que a gente recebe dessa passagem? Por que não devemos permanecer imaturos? Porque o que aconteceu isso com Sansão? Primeira coisa, permanecer imaturo é começar e não terminar. O que aconteceu com Sansão? Deus não te chamou para você ficar no meio do caminho. E no meio do caminho, depois de uma jornada bem longa, cara, você está construindo tantas coisas maravilhosas com Deus, com família, aí começa a fazer bobagem. Quebra tudo. E o que é aquilo que construiu? Como é que fica? É o que a gente vê, porque a Bíblia declara que no fim dos tempos, muitos se apostatarão da fé, começarão a ter comportamentos indevidos e várias situações, daqui a pouco estão largando, estão voltando prejuízo, estão cativos, presos, destruindo toda a sua vida. Mas um dia começou tão bem, chorando quando ouvia a palavra. Aleluia, Jesus, me ajuda. Agora não está mais assim, o que está acontecendo? Abraçou outro sistema. O sistema deu mando, chá comigo, eu resolvo, eu quero. Não, tá, essa igreja é tudo a mesma coisa e tal. Ih, já sei, mortinho não sabe. Veja, gente, começa e não termina. Nós começamos para terminar. Aquele que começou boa obra em vós, Filipenses 1:7, há de completá-la se nós cooperarmos. Então eu vou cooperando todo dia. Eu não cheguei lá ainda. Quando Paulo diz, completei a carreira, guardei a fé, é porque ele foi até o final, escolhendo todo dia isso. Nós temos que ir até o final escolhendo, pastor, mas está difícil, está duro, meu irmão, vamos embora. Não tem como retroceder. Os da fé não retrocedem. Caminham com Deus e seguem adiante. Nisso eu estou sendo construído, estou sendo transformado, Deus vai colocando a mão. Não tem caminho de volta. Não há. O que Deus ele faz e começa, ele termina se nós cooperarmos. Ele começou bem abençoado, libertando o povo, ajudando e tal, em paz, feliz, alegre. E começou a deixar de reconhecer isso. Que era Deus na vida dele. Que era a operação purinha de Deus na vida dele. Como diz o outro, foi para o beleléu. Segunda lição que a gente aprende nisso aí, porque nós não devemos permanecer imaturos, é porque eu posso estar favorecendo algo que eu não vejo, mas eu estou morrendo espiritualmente. É incrível, né? Estava vendo um documentário semana que passou de alguns ursos, né? Lá no Alasca. E a gente sabe disso, que às vezes quando o pessoal abre essa temporada de caça, mata um urso e tal, e quando pega lá uns bebês, e o pessoal começou então a botar umas fitas, né, para ver se ajudava a monitorar como é que estava lá o número de ursos daquela região e tal. Eles estavam dizendo lá, um cara notando, essa aí pelo jeito que está, um bebê ainda e tal, não vai suportar o inverno, não vai aguentar. Ou seja,
tem algo de perigoso em estar na imaturidade que pode me levar a uma morte prematura espiritual. Isso é terrível, gente. Então a gente não pode ceder espaço para isso. Não se sinta uma pessoa confortável do jeito que você está. Não faça isso. Se dentro do teu coração não há fome e sede, caramba, você tem que ajoelhar, sei lá, deita, pula de bananeira, sei lá, qualquer maneira. Mas, Senhor, me ajuda, põe fome e sede no meu coração. Isso não pode sumir da gente. Sansão morreu antes do tempo. É só ler a história. Aquela não foi a programação de Deus. E o pior, veja que coisa interessante. Ele é vazado nos olhos, ele se torna um escravo cego. Essa é uma grande cegueira do qual muitos atribuem à sétima igreja, da qual Jesus dá uma palavra de revelação a João, dizendo para Laodiceia, cara, você não sabe que você é pobre, nu, miserável e cego. Não, mas nós temos tudo, eu estou numa boa, tudo legal. Você vê ali uma igreja iludida pelo seu sistema, seu sistema de viver que está bom para mim, eu tenho, está tudo certo e tal, legal, eu faço como eu quero e tal, mas esse não é o sistema que Deus nos chamou para viver. Eu não faço a minha jornada e chamo Deus para estar comigo, nós caminhamos com Ele, é diferente, por isso Ele nos transforma, e nós nos submetemos a Ele, escuta isso, hein? Aí Jesus fala, cara, vocês são cegos e não sabem. Olha só, vou comprar colírio. Que coisa, hein? Jesus manda ver. A igreja do fim dos tempos, gente, é diferente. Tecnologia. A gente manda a palavra pela internet. A 1h da manhã, 2h da manhã, a hora que a gente programa tudo, sai tudo. É um negócio tremendo. Muito bom. Mas a gente não pode se valer disso. Não é assim. É uma jornada com Ele. Ele termina escravo, cego, mas não era essa a programação de Deus. Ele não valorizou as coisas que Deus tinha dado para a vida dele. Valoriza cada dia que Deus tem te dado coisas, andado contigo. Você tem crescido. Hoje eu estou aqui, você, porque Ele permite. São coisas pequenas, mas a importância disso é vital. E por último, terceira lição. Permanecer imaturo, se nós ficarmos aí, é jogar fora a melhor fase por vir, que é a fase das conquistas. Já reparou que é na maturidade que nós usufruímos do melhor? É numa árvore saudável e madura que ela dá frutos e abençoa outras pessoas também? É na nossa maturidade que nós vamos usufruir no melhor de Deus. É por isso que a jornada do justo é com a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais, é porque cada vez que nós vamos caminhando com Deus e nós vamos andando com Ele, mais a nossa vida ela vai entrando nessa maturidade que vai trazendo bênção de tudo quanto é lado, e a gente vai abençoando todo mundo que está ao redor. Gente, isso é maravilhoso. Isso a gente não pode seccionar isso, parar no meio do caminho, como muitos estão parando. E é tempo de refinar. Olha a mensagem do início do ano. Jesus está limpando a sua casa, hein? Porque tem que limpar justamente para nós chegarmos. E por último, eu digo isso para você, o nosso comportamento imaturo ou carnal, ele gera cadeias para nós mesmos. Então não é aí nós não podemos ficar. Nós estamos crescendo, reconhecendo. Então hoje eu trouxe esse entendimento para você pegar. Desse segundo motivo, através do processo de santificação ou de transformação, é justamente aí que a maturidade ela vai se estabelecer e nós temos que ir para lá. Maturidade, ela começa, mas não termina, é bom demais. Mas nós vamos vendo, nós vamos minimizando, os nossos comportamentos e atitudes, eles vão sendo coerentes com a verdade, então nós vamos minimizando os nossos erros, né? Nós não estamos falhos, não estamos perfeitos no contexto de não falhar, mas nós vamos minimizando, ou seja, tem mais crédito, tem mais nessa balança, comportamentos e atitudes que abençoam do que os erros, né? Aí você vai vendo o peso disso, hein? E a gente vai vendo a nossa vida decolar, e quem está ao nosso redor, vamos ajudando. Deu para pegar isso? Espero te ver no próximo domingo. Vocês me amam? Vocês ainda me amam?
Olha aí. Isso aí é para todos nós, né? Vamos ficar de pé que eu quero orar por você. Muito bem. Você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.